Começa. Beleza? Bom, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com as turmas minhas, né, minhas duas turmas, a turma da Joyce também. Joyce, minha parça de todas as reuniões, firme e forte. Beleza, Joyce? Tudo bem? Beleza, Jota, tudo certo. Então tá. Galerinha, ó, eu não estou no computador que eu costumo usar, então vai ficar um pouco ruim para eu ver o chat, para de repente ver mensagens. Vocês podem me interromper usando o microfone mesmo, tá bom? Se precisarem falar comigo a qualquer momento, Também, Jota. pode usar o microfone. A Joyce vai monitorar o chat lá, né, Joyce? Mas vocês podem me interromper a qualquer momento para falar comigo se precisarem, tá bom? De vez em quando eu troco de tela aqui para dar uma olhadinha no como está o chat. Beleza? Então vamos lá. Bom, o objetivo dessa aula aqui, né, depois de acho que 3 semanas, 4 semanas que nós fizemos a aula anterior, é a gente poder dar uma recapitulada, uma relembrada, uma revisada ali no que foi estudado, né? E também a gente poder conversar um pouquinho, se entrosar um pouquinho mais, tirar as dúvidas, né? Se conhecer um pouquinho melhor. Então, eu vou passar aqui rapidamente pelas agendas, fazendo breves comentários, e vocês podem ficar à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa a qualquer momento sobre cada uma das agendas, tá bom? Estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o som. Só um minutinho que eu vou ver se eu acho um fone de ouvido aqui para usar. Entrei. Aí, eu consegui um foninho, acho que vai ser melhor para eu ouvir vocês, se for necessário. Beleza? Bom, estão me ouvindo de novo aí, né? Bonitinho? Então, bora lá, vamos começar. Bom, a programação que nós temos aqui para hoje, então nós vamos fazer comentários sobre a agenda 5, 6, 7, 7.1, 8 e um pouquinho aí de informações sobre a agenda 9, que começa a valer amanhã, né? Amanhã a gente já entra na agenda 9, tá bom? Então a gente tem, né, 3 agendas aqui, 5, 6 e 7, com um pouquinho de cálculo, um pouquinho de matemática, né? Algumas vezes, alguns alunos ficam com dúvidas, outros atropelam a agenda aí com bastante facilidade, né? É bem comum acontecer isso nessa agenda, nessas 3 agendas, né? Galera que tem facilidade com matemática vai embora e quem tem dificuldade com matemática acaba patinando um pouquinho, tá bom? Fiquem tranquilos, não é bicho de 7 cabeças, né? Na prova também não se assustem, a prova não vai ser algo impossível de fazer, tá bom? Então, na agenda 5, o que que nós vimos lá, né? A demonstração do resultado do exercício, balanço patrimonial e estudo de índices também, né? E índices importantíssimos para a gente entender a saúde financeira da empresa, né? Entender se essa empresa tem um endividamento muito grande ou não, se no final do período dela ela apresenta uma margem líquida legal ou uma margem líquida ruim, né? Recentemente a gente viu aí o caso das Americanas, né? Apresentando uma margem líquida lá de 0,15%. É horrível, né? De tudo que ela vendeu, sobrou só 0,15% para ela. Então a gente vê que é uma situação bem ruim. Uma empresa saudável apresenta uma margem líquida bem maior, né? Uma margem líquida mais sustentável. Se vocês derem uma pesquisada aí em empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, por exemplo, vocês vão encontrar empresas que têm margem líquida de 20%, 15%, 12%, né? Uma margem líquida muito mais saudável, tá? Beleza, gente? Nessa agenda, vocês têm alguma dúvida?
Essa é aquela atividade do fichário que tem alguns índices para serem calculados, né? Vocês têm dúvida nessa agenda? Ela é tranquila? Vai embora? Como é que foi com vocês aí? Ô, Jota, Professor, Pode falar. pode Adriane. falar. Aproveitando e já pegando o gancho dessa e das outras agendas, eu queria tirar uma dúvida. Uhum. Na prova, a gente não pode usar calculadora, é isso mesmo? Não pode usar calculadora na prova, tá? Entendi. Mas Eu não se queria, assustem. assim, professor, eu sou uma das pessoas que tem dificuldade, né, com matemática, Uhum. só que não estou entendendo o motivo da gente não poder usar, porque eu trabalho na administração e quando a gente lida com contabilidade, com números, a gente usa. Na faculdade também a gente usa. Eu não entendo por que que na ETEC, nessa prova em específico, a gente não pode. Ah, sou total a favor da sua opinião aí, compartilho totalmente a sua opinião, tá? É, eu penso que a função do Centro Paula Souza é formar profissionais para o mercado de trabalho e esses profissionais precisam saber utilizar ferramentas no mercado de trabalho. E uma calculadora científica, financeira ou uma calculadora simples, nada mais é do que uma ferramenta que ajuda um profissional a desempenhar suas atividades, né, com uma excelência, com um resultado um pouco maior. Concordo plenamente contigo, tá? Mas infelizmente essa decisão não fica na nossa mão. Lidar com contabilidade, com funções e etc. no mercado de trabalho, a gente usa. Eu tenho contato com calculadora científica, com planilha do Excel, então eu só fiquei na dúvida do porquê que na prova do curso técnico não pode, sendo que no mercado de trabalho você vai usar. Perfeito, sua colocação está perfeita. Concordo plenamente contigo. Porém, não, essa decisão não fica na nossa mão. A gente já discutiu isso algumas vezes com a coordenação, que também já levou à frente essa opinião aí, nessa ideia de usar uma calculadora. A gente não conseguiu ganhar essa luta em outros anos, não. Tá? Então, o que a gente consegue aí, de repente, tranquilizar vocês um pouco, é dizer que as provas provavelmente não vão exigir, por exemplo, um exponencial elevado a 36, né, como foi na atividade, né? Se não estou enganado, na atividade da agenda 6, 7, tinha uma exponenciação para fazer lá com 36 meses. Então, no dia da prova, provavelmente não vai ter isso daí. É provável que aconteça uma questão parecida, né? Ah, você vai calcular os juros aí para 3 anos, mas aí a taxa vai estar anual. Então, você vai fazer uma exponenciação elevada só a 3, vai ser fácil de fazer. É provável que apareça algo nesse sentido na prova, ao invés de aparecer o que aconteceu com a atividade do livro, tá bom? Então, a prova provavelmente não vai exigir. Acho que o principal problema nessas 3 agendas é a exponenciação. O resto dá para fazer, né? O resto é continha demais, dividir, dá para fazer. Mas a exponenciação acho que é o que mais pega nessas 3 agendas aí. Não, entendi. Então, na prova, Tá? o exemplo ele vai ser um número menor para a gente conseguir fazer, né? Porque se for muito elevado, é impossível. Eu trabalhei 4 anos fazendo as provas lá no começo. E a gente, pelo menos eu fazia dessas agendas de cálculo, né? E eu tomava esse cuidado de não exigir do aluno uma exponenciação muito alta. Mas fiquem atentos que pode ter um peguinha desse tipo. Ah, o investimento é para 48 meses, mas a taxa é uma taxa anual. Então você não vai fazer exponenciação a 48, você vai transformar 48 meses em anos, né? Você vai fazer uma exponenciação para 4 períodos só. Então fica mais fácil de resolver, tá? Fiquem atentos. Se vocês acharem um número muito grande lá, é provável que tenha um caminho mais fácil para resolver. Tá bom? Ô, Jota, só queria comentar que, assim, o que eu tô vendo, principalmente nessas agendas de cálculos, né, nas correções que eu fiz, alguns alunos, eles não estão lendo a atividade. Então, por exemplo, principalmente nessa, né, às vezes falam lá, sei lá, na agenda que precisa analisar, que precisa dar uma resposta, ou o aluno coloca só a Só resposta os cálculos, né? ou só os cálculos. É. Isso gera um refazer na atividade, que automaticamente vai gerar o aluno ter que talvez não conseguir fazer essa atividade dentro do período, dependendo do prazo que ele posta, né? Então, pedir para eles ficarem mais atentos, lerem a questão, né? Não se precipitarem, porque o erro que eles estão cometendo no fichário é o provável erro que vão cometer na prova.
porque é aquele negócio pode ter uma pegadinha. Então, por exemplo, o cara ele pode falar que aquele valor ele tá, sei lá, uma aplicação, de repente, foi feita no período de 1 ano, só que ao invés de ele te dar a taxa mensal, para você, sei lá, elevar a 12, por exemplo, ele pode te dar uma taxa trimestral, que aí você só vai ter que fazer uma elevação a 4. Se você não ficar atento à questão, você não vai conseguir resolver, aí você vai começar a elevar 12, vai achar que aquele cálculo é impossível de fazer, então prestem atenção para vocês não sofrerem, né? Pelo mesmo erro que estão cometendo no fichário, cometer ali na hora da prova. Tem que ficar atento. Eu também recebi bastante atividades. A atividade pede o conceito, pede uma análise, pede um cálculo. Aí tem aluno que faz só o cálculo, tem que só faz o conceito. Então tem que tomar cuidado. Ô Joyce, eu imagino que os alunos que estão aqui assistindo a aula são os alunos mais dedicados e tal. Esses não são esses que cometem esses pecados, né? De repente a gente está chamando a atenção aqui, mas é bem provável que o aluno que faz isso daí é aquele que nem participa da nossa aula aqui. Era a Adriele, né, que estava falando comigo? Isso. Ficou mais tranquila em relação à calculadora e à prova? Sim, consegui ficar assim. A Assim, preocupação. a gente concorda plenamente, tá? Nós já fizemos várias reuniões ao longo dos últimos anos. A gente defende que o aluno tem que usar pelo menos uma calculadora. Tem professor que fala, tem que usar um tablet, tem que usar um celular, tal. Então, aí beleza, tem coisa que não precisa, né? Querer consultar e tal, tem coisa que o aluno precisa saber mesmo. Mas utilização de uma ferramenta como uma calculadora financeira seria bem legal, né? Vocês aprenderem, usar e poderem utilizar na prova. Mas eu acho que tem alguma regra aqui que está um pouco mais forte do que a gente. Só que na hora de fazer os cálculos, pelo menos eu até consigo chegar, mas leva um tempo assim muito grande. Eu tentei fazer as atividades a lápis, mesmo exercícios simples. Eu vejo que eu perco um tempo muito grande, que na calculadora seria muito fácil de resolver. A questão do estudo seria mais decorar as regras, decorar as fórmulas, entender o conceito que é pedido, você decorou a fórmula para fazer a conta ficar muito mais fácil. Era mais essa a minha preocupação, mas eu entendi sim. Eu acho até que um profissional que está no mercado de trabalho, ele não tem a obrigação de decorar uma fórmula. Ele tem que saber o conceito. Eu sei como é o conceito de juros compostos. E a fórmula? Se eu esqueci, eu consulto ali, faço uma pesquisa rapidamente, vou me lembrar daquela fórmula e vou resolver o problema. Então, nem questão de decorar a fórmula, eu acho que é necessário para um profissional no mercado de trabalho. Mas entender o conceito, Sim, até porque na prática ali do dia a dia a gente já vai conseguir associar, né? Eu falo isso porque eu estou no mercado de administração e aí eu entendo que o técnico ele está te preparando para isso e no mercado de trabalho a gente não vai perder tempo com essas pequenas coisas. Mas eu também entendo que não está na autonomia de vocês. Infelizmente não está. Se tivesse, com certeza vocês iriam ter pelo menos uma calculadora normal lá para usar, tá? Por outro lado, uma coisa que às vezes a gente fica assim, meio até chateado, talvez, porque a gente chega, por exemplo, na agenda 7, que é de juros compostos, né? E o aluno está resolvendo a atividade, calculando como se fosse juros simples. Então a gente, poxa, será que a gente fez alguma coisa de errado? O aluno que não prestou atenção, não leu as informações. Então é importante estar atento, alinhado, né, ao que está sendo pedido para que vocês façam as atividades corretas, né? A gente acabou de passar por uma agenda que era juros simples, depois passa por uma que é juro composto, tem que estar ligado ali que a coisa mudou um pouquinho. Beleza? Mas fica tranquila, tá? Em relação à prova, eu imagino que não vai ter uma questão que exija tanto uma exponenciação tão alta assim, tá? E você tem razão, quando você fala assim, a gente perde muito tempo. Então, se vocês, de repente, já têm uma certa dificuldade com as questões de matemática, deixa elas para o final, deixa para depois, porque todas as questões valem o mesmo peso, né? Então, de repente, você vai perder muito tempo fazendo um cálculo e depois não consegue terminar a prova toda. Então, deixa a questão de matemática para o final e vai fazendo com bastante calma no final. Beleza? Bom, voltando ao resumo aqui na nossa apresentação. Professor, pode falar. Vocês podem me interromper a qualquer pedir... momento, tá? Pode falar, Driele, né? Isso. Eu só queria pedir uma ajuda, assim. Eu entendi as questões dos índices e tal, mas se eu poderia falar só um pouquinho de cada um, assim, para
Porque às vezes eu fico meio assim em dúvida se 0, alguma coisa é baixo, onde é o meio, onde é mais, onde é menos, entendeu? Você fala de aproximação? Assim, por exemplo, que tem o índice dos estoques, né, de venda de estoque. Uhum. E aí, se eu não me engano, esse que a gente fez deu 216. Eu entendo que quase um ano não é um tempo bom para um produto estar no estoque. Eu entendi isso aí, mas tem os outros que se eu pedir para ser em porcentagem, eu não conseguia decifrar se estava sendo bom, se estava sendo ruim, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu queria que você pudesse só falar um pouquinho sobre isso. Tá, só um minutinho, deixa eu ver se eu tenho um material nesse computador aqui. Jota, talvez, eu não sei, pode ser também, né? Se a gente não conseguir agora falar de todos, para não prorrogar tanto, a gente pode, talvez, não sei, fazer um material com isso também. Eu acredito que eu tenho um resumo aqui também de todos os índices de liquidez seca, enfim. Eu não sei, a Adriane deve ser minha aluna, acredito eu. Ó, eu tenho um material que eu aplico nas aulas do curso de finanças, tá? E basicamente, não sei se vai ter todos os índices aqui. Ele é mais voltado para análise financeira, mas liquidez vai estar aqui, ó. Então, todos os índices de liquidez que nós vimos nos estudos nossos lá, ele basicamente, o que ele faz? Ele faz uma divisão, uma comparação. Toda divisão é uma comparação, certo? Então, se eu estou dividindo ativo com passivo, como está na tela aqui, ó, eu estou comparando a parte que eu tenho de dinheiro, que é o ativo, com a parte que eu tenho de dívidas, que é o passivo. Esses são meus cachorros, hein? Daqui a pouco eles param. Então, quando eu faço essa comparação, essa divisão entre ativo e passivo, eu sempre vou ter um resultado que vai estar baseado num ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é sempre o número 1. Se eu tiver um resultado igual a 1, quer dizer que o meu ativo e o meu passivo são iguais. Se eu tiver um resultado maior do que 1, quer dizer que eu tenho mais ativo, a parte de cima da divisão, a parte que está acima da divisão aqui, ela é maior do que a parte de baixo. Se eu tenho um resultado menor do que 1, quer dizer que a parte de baixo ela é maior que a de cima. Ou seja, nesse caso aqui da liquidez corrente, da liquidez seca, da liquidez imediata, a análise é a mesma. Se eu encontrar um valor menor do que 1, 0,3, 0,4, 0,99, 0,0002, qualquer valor desse significa que eu tenho mais dívidas do que eu tenho recurso para pagar. Tá? Então, sempre quando for menor do que 1, é ruim. Quando for igual a 1, quer dizer que a situação está equilibrada. E quando for maior do que 1, é uma situação boa, porque eu vou ter sempre mais recursos, né, mais dinheiro, do que dívidas. Beleza? Isso em relação aos índices de liquidez. Aí a gente tinha índices de margem líquida, era isso? Margem bruta? É de lucratividade, que era o margem líquida e margem bruta, isso. Isso. Então, esses três aí, margem líquida e margem bruta, acho até que tem aqui também. Ele basicamente vai fazer uma análise em relação ao lucro, né? Isso, ao retorno do capital. Aí um é em relação ao lucro líquido, né, em relação ao que foi vendido, e o outro em relação ao lucro bruto, em relação ao que foi vendido, né? Também tem aqui. Isso, Jota. É importante, Jota, só a gente ressaltar que, independente do número que dá ali, obviamente que sempre vai nos índices de liquidez, né? O 1, ele é bem expressivo, então se eu tiver qualquer empresa que tem um índice de liquidez, independente de qual seja, acima de 1, isso é bem importante. Mas o que eu sempre coloco com os meus alunos é que a gente precisa entender também que tipo de empresa que é aquela, né? Então, dependendo do tipo de empresa que é, qual atividade, qual ramo que ela está inserido, ela pode até ter um índice inferior a 1 e tá ok. Sei lá, vamos pegar aí aleatoriamente as montadoras, né? Que elas têm um estoque expressivo, o valor de estoque delas é alto, né? É um produto que tem um valor alto.
né? Então, eu preciso também entender isso. Sei lá, se de repente eu pego empresas pequenas que vendem, sei lá, uma empresa comercial, por exemplo, que vende material de escritório, né? Material escolar. Eu preciso entender que aquele estoque dela, né, ele não tem um valor agregado tão grande. Então, é muito mais fácil ela se desfazer daquele estoque, vender, né? Porque se eu chegar aqui e falar assim, ô pessoal, vocês compram uma caneta para me ajudar? É possível que grande parte tenha dinheiro de uma caneta. Você fala, gente, vocês compram alguns carros aqui que eu tenho no meu estoque para me ajudar? Talvez eu não consiga me desfazer tão fácil desse estoque. Então, é importante a gente analisar também, né, em qual ramo essa empresa está inserida e etc. Os índices de liquidez, eles usam, por exemplo, o dinheiro em caixa, né, para o seu Exatamente. cálculo. E muitas vezes esse dinheiro em caixa, eu posso ter investido o dinheiro. Apareceu uma oportunidade boa, comprei um equipamento, paguei à vista, o meu caixa, obviamente, vai estar baixo, né? Eu tirei dinheiro do caixa para pagar essa máquina. Então, essa análise, né, da situação financeira de uma empresa não é baseada somente nos índices de liquidez, tá? Eu vou mandar para vocês no Correio Tech esse material, tá? Esse material tem tudo que a Joyce estava falando sobre uma análise inteira, né, da situação financeira de uma empresa. Então, a gente não vai analisar somente os índices de liquidez, a gente vai fazer uma análise muito mais completa para decidir se a empresa, né, ela está numa boa situação financeira ou se ela está com uma situação financeira ruim, tá bom? É a economia do país, né, Jota? Pode afetar isso. Às vezes, algum incentivo que Sim, o governo dê, é. um desincentivo, né? E assim vai. Então, a gente precisa ficar atento a todas essas questões. Sobre a margem líquida e a margem bruta, assim como o índice de liquidez compara as dívidas com o dinheiro que a empresa tem, a margem líquida e a margem bruta compara a receita que a empresa teve, ou seja, tudo que entrou de vendas daquela empresa com o lucro bruto, que é aquele lucro, né, antes dos impostos, depreciações e tal, ou então com o lucro líquido, que é aquele lucro final mesmo que a empresa teve, né, depois de ter pagado todas as dívidas. Então aqui a gente está vendo que, olha, quanto sobrou de dinheiro para a empresa no final das contas, quanto sobrou de dinheiro para a empresa antes de pagar os impostos, depreciações, etc. Tá? Então, essa análise é uma análise bem legal também para ser feita, né? Que você vai descobrir o quanto o teu dinheiro investido nessa empresa poderia estar te rendendo ali, tá bom? O resultado dela vai ser sempre em percentual, a gente sempre multiplica por 100, tá bom? Então, quanto maior, vai ser melhor para a empresa, mas não necessariamente é essa análise que a gente faz. Quando a gente vem para um lucro líquido, por exemplo, a gente vai comparar essa empresa com outras empresas do mesmo segmento. Então, se a gente falar das varejistas, Magazine Luiza, Lojas Renner, Lojas Americanas, Riachuelo, Casas Bahia, todas essas empresas do varejo, elas apresentam, historicamente, uma margem líquida bem pequena, tá? Então, ela é bem apertadinha mesmo. Quando a gente passa para outro tipo de indústria, para uma CSNA da vida, né, Siderurgia Nacional, para uma Vale, para uma empresa grande, a gente vai ver que eles têm uma margem líquida um pouco diferente, né? Então, você vai sempre comparar com o setor, com outras empresas do mesmo setor, para saber se a saúde financeira dela aí, né, em relação à margem líquida e à margem bruta, se ela está legal ou não, tá? Vou disponibilizar para vocês esse material, é um material que eu uso em outro curso, mas posso mandar para vocês sem nenhum problema, tá bom? A gente tinha lá índices de liquidez, a gente tinha margem e também tinha giro de estoque, era? Era giro de estoque e endividamento. E a idade média de estoque. Idade média de estoque e giro de estoque. Então, assim, idade média de estoque, né, e giro de estoque vão mostrar para a gente o tempo que aquele estoque ficou ali ou o tempo que ele levou para ser vendido, tá? Isso também vai ter muita relação com o setor que a empresa trabalha. Por exemplo, se eu tiver uma empresa que trabalha no setor alimentício, eu não posso ter um giro de estoque de uma semana, né? Um restaurante, uma indústria que, por exemplo, uma Sadia, né? Uma Seara, Perdigão, que vai lá, faz um presunto, que limpa o frango, empacota. Eles não podem ter um estoque lá que fica 15, 20 dias parado. Eles precisam de ter um giro de estoque muito mais rápido, tá bom? Enquanto uma montadora de veículo, talvez ela tenha um giro de estoque um pouco mais demorado. Então, isso vai estar bem relacionado ao setor da empresa. Tem que ficar atento, comparar mais uma vez com outras empresas do mesmo segmento para ver como é que tá? Sobre a atividade, eu acho que era 216 dias, né, de
giro de estoque? De 216 dias, idade média, e idade média. 1,66 era o giro de estoque, se eu não me engano. Acho que era 1,60 ou 1,16, acho que era isso. É. Eu acho muito. Uma idade média de estoque de 216 dias, né? É muito. Mas, de repente, aquele segmento dessa empresa tá dentro do padrão, tá normal. Beleza? Era isso? Foi a Adriele que perguntou? Era isso, Adriele, o que você está perguntando? Isso, era isso. Obrigada, professor. Deu para entender? Eu sei. Ariane vai ficar gravada assim, Liza vai ficar gravada assim, tá bom? Fica tranquilo, está sendo gravada. Depois eu coloco no meu canal do YouTube para vocês assistirem. Então tá. Bom, vamos continuar. A gente já falou dos índices são dessa atividade, né? Beleza? Querem que coloque a resolução dessa atividade na tela para vocês darem uma olhadinha? Ou não? Acho que eu mandei para quase todo mundo, né? Não vou ter o link aqui. Esse computador não vou conseguir mostrar. Certo? Agenda 6, vamos lá? Se vocês tiverem dúvidas, pode chamar a qualquer momento. Oi? Você fez a resolução em vídeo? Não, não fiz. Eu tenho só um Ah, tá. Não, beleza. PDFzinho explicando Pensei passo a que passo. em vídeo. Fechou, obrigada. Mas não está sincronizado nesse computador aqui, não vou conseguir acessar. Então, Galerinha, agenda 6, né? A gente viu, então, um pouquinho sobre... A gente relembrou, né? Porcentagem, potenciação, juros simples, né? Vimos um pouco sobre os índices, né? IGPM, IPCA, IPC, INCC, né? E a gente aprendeu, então, a avaliar o quanto o nosso dinheiro vale ao longo do tempo, né? E está bastante em moda agora, o pessoal falando, né, da taxa Selic lá, 13,75, e o Lula quer derrubar a taxa Selic, e o Campos Neto não quer derrubar a taxa Selic, e a inflação tem que cair, a inflação não cai, então tá uma briga grande aí na economia em relação a esses números, esses índices que a gente estudou um pouquinho aqui, né? Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente viu nessas agendas? Perdão, na agenda 6, em relação a esses índices, né? Se tiver alguma dúvida, a gente toca no ponto, senão a gente vai para frente aí. Qualquer coisa é só perguntar, então, vou continuar, tá bom? Se quiserem falar algo sobre a agenda 6, acho que ela é mais tranquila, né? Não é muito complicada essa, não. Eu não lembro como é que era o fichário da 6. o fichário da 6 era aquele que tinha uma... eu acho, tá? Que escolhia entre você emprestar não, tipo, entrar numa sociedade, acho que era não era esse. Não, era aquele que o cara ia ganhar uma comissão, o outro ia comer a pizza, e tinha um empréstimo para... transformar em porcentagem. É bem tranquilo. Era fácil. Então tá. Bom, vou continuar. Se vocês tiverem dúvidas sobre a 6, vocês podem perguntar. E aí a gente chega na agenda 7, né? A agenda 7 falou principalmente de juros compostos. Essa talvez pegue um pouquinho, né? Porque tem a questão da exponenciação. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa agenda? Vocês sofreram um pouquinho? Cadê a Ariane? Tá online? Minha aluna, Ariane? Deixa eu ver, João. Eu acho que eu não vi nenhuma Ariane, tá? É o modelo que eu uso de atividade para o fichário, é o modelo que ela me emprestou, que ela me cedeu. Ela em algum momento estava aqui, ó, Ariane Lima. Acho que ela Ariane não tá... de Lima Monteiro, essa aí. Ela acabou de falar comigo, ela falou que precisava assistir outra aula. Poxa, e agradecer ela aqui na presença de todo mundo. Vou até mandar a atividade que ela fez, pra vocês verem que bonitinha. Só um minutinho. Eu lembro que você mandou pra gente lá.
Vai, computador. Só para ficar registrado, Mariane, depois ela vai assistir a gravação. Muito obrigado, Ariane, pela colaboração. Eu tenho vários colaboradores, viu, Joyce? Tem uns alunos caprichosos aí que fazem as atividades. Eu só vou roubando essas atividades aí, ó. Olha que bonitinho no capricho. Mas a agenda 6 era essa daí, né? Um representante comercial queria ganhar uma comissão. Né? Um para calcular com o IPCA, né? E o pessoal da pizza aqui brigando para ver quem come mais, quem come. Eu recebi uma atividade da pizza, a aluna falou assim, poxa, mas não sobrou nada pro café da manhã. Brincadeira, hein? Comer uma pizza no café da manhã. E aí o último cálculo, né, de um juro simples, bem tranquilo. A agenda 6 foi bem tranquila. Então, a agenda 7, a gente entra em juros compostos, né? Aqui fica um pouquinho mais, vou falar complexo, apesar de eu não achar. Porque tem a exponenciação, né? Aquela exponenciação pega a gente, mas como a colega disse no começo da aula lá, no dia a dia mesmo, né, a gente vai ter uma ferramenta para trabalhar, a gente vai ter uma calculadora, um Excel, então aprendam um conceito, entendam um conceito, aprendam a questão da exponenciação, de entender que o juro composto tem essa exponenciação, né? Eu recebi várias atividades que o pessoal foi lá, calculou 1% de 50 mil e multiplicou por 36 meses. Não é isso, galera, não é isso, né? Então, aprendam o conceito de juro composto, entendam, né, que nos juros compostos, mês a mês, aquele valor vai ser reajustado, seja para você pagar uma dívida, seja para você receber de uma aplicação, tá bom? Esse conceito é super importante, tá? Os maiores problemas que eu tive, né, com essa atividade foram alguns colegas que no primeiro, eram 2 etapas da atividade, né? Na primeira etapa, que o cara seria sócio da empresa, ele seria remunerado com juros simples. E na segunda etapa, com juro composto. Então, essa comparação ali, né? Só calcular o quanto ele ganharia em no investimento e o quanto ele ganharia na aplicação financeira. E, obviamente, ele ficava claro, né? Que a aplicação financeira rendia quase R$9.000 a mais do que o investimento na sociedade nova deles lá. Tá bom? Beleza? Vocês têm dúvida nessa agenda 7? A gente conversou um pouquinho sobre ela no começo, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Para mim tá tranquilo, obrigada. Oi, Ivanilde. Ivanilde é minha aluna. Né? Eu lembro que minha esposa tem uma amiga que chama Ivanilde. Aí o dia que eu li, ela falou assim, apareceu uma aluna que chama Ivanilde também. Você, Jota, tá com ex-aluno meu. Oi? Falei, você tá com um ex-aluno meu, Eduardo. Ele foi do SEMI para você. Eu recebi alguns alunos do SEMI e hoje até teve uma aluna que me cobrou a respeito das notas. Eu não recebi as notas de todos os alunos do SEMI. Era meu antes, hein? No terceiro módulo não foi meu. Não, de transferência, né? Eu recebi de Então, mas ele transferência. era no segundo módulo, não no terceiro. Sim. Mas eu também tive esse problema. É só que você tocou no assunto, eu lembrei. Eu não recebi a nota ainda, né, do que vocês fizeram no SEMI para eu lançar aqui nas atividades. E aí, como eu tenho prazo ali para lançar essas atividades, tive que colocar não fez lá, né? Então, fiquem atentos, inclusive dos demais alunos, dá uma conferidinha lá. Hoje eu atualizei todas as atividades lá nas formativas até a agenda 7.1. Dá uma olhadinha, vê se não faltou nada, de repente alguma coisa que eu possa ter errado aqui, a Joyce também, né? Dá uma conferidinha. Isso. Se tiver alguma coisa, manda uma mensagem pra gente, manda um correio tech que a gente corrige lá, tá bom? Se for um fórum, um debate, uma atividade que vocês fizeram e a gente não lançou, já manda o correio tech com um print. Olha, professor, tá aqui o print, aqui tá teu feedback, tá tudo certinho, o senhor não lançou a nota. Manda lá que a gente já corrige isso daí. Tá bom? É importante, né, Jota, eles se atentarem, porque assim, a atividade, as menções, elas não sobem automático, né? Principalmente posterior
o prazo de entrega. E é importante eles nos alertarem para depois não reclamarem assim, sendo que a gente, teoricamente, nem teve culpa, né? Porque tem aquele prazo lá, a gente tem que colocar o não fez, depois não sobe automático, e aí pode confundir, lançar errado, sem querer. Então, eu sempre peço para eles validarem, né, a atividade. Não, eu acho que o principal problema é que não vem automático, né? A gente tem que fazer manual isso daí. Numa turma, eu tenho 3 Letícia. E aí, a hora que eu começo a ver Letícia, já começa até a confundir quem que teve qual nota, e o negócio fica complicado. Então, confiram sempre aí para ajudar a gente também, né? Aparecer alguma coisa de errado, é só mandar uma mensagenzinha e a gente corrige lá. Tá bom? Bom, a agenda 7 foi isso, foi juros compostos, né? Um pouco mais complicado por causa da exponenciação. Não se preocupem no dia da prova, eu acho que não vai ser cobrado uma exponenciação muito alta. Se de repente vocês se depararam com uma exponenciação muito alta, pula esse exercício, vai fazer, são várias outras atividades, né? Questões para vocês fazerem. Pula os mais complexos, deixa para o final, tá bom? E a agenda 7.1, galera, essa tranquilo, né? Só entregar o certificado do curso Canvas. Então, não tem segredo, acessou lá o site, fez o curso, salvou o certificado em PDF, manda para a gente anexo no fichário e se preparem para a agenda 12.1 para vocês fazerem o plano de negócio. Na 12.1 vocês vão acessar o site do Sebrae, vão preencher as informações, vão criar um plano de negócio dentro desse modelo do Canvas aí que vocês estudaram, tá bom? A agenda 12.1 deve abrir junto com a 12, talvez abra uma semana antes, não tenho certeza, mas fiquem já sabendo o que vai ser feito lá. Ok? Sobre a 7.1, alguém tem dúvida? Alguém teve dificuldade? De vez em quando alguns alunos têm problema para acessar o site lá, né? A gente não tem nenhum controle sobre o site, tá bom? Então, se vocês tiverem dificuldade, tem que ir tentando, manda e-mail para o suporte que tem lá, para vocês conseguirem resolver, tá? Agenda 8, controle da produção e de materiais. Então a gente falou do quê? De controle de produção, controle de estoque, lote econômica de compra, né? A gente começa a falar de métodos de estoque, método PEPS, PVPS, primeiro que entra, primeiro que sai, primeiro que vende, primeiro que sai, né? Então vocês precisam aí, é legal ter esse conceito, né, de controle de estoque, que o controle de estoque que eu vou usar, por exemplo, numa loja de informática, que vende produtos que podem ficar obsoletos ao longo do tempo, não é o mesmo controle de estoque que eu vou utilizar numa indústria alimentícia e também não é o mesmo controle de estoque que eu vou utilizar numa indústria farmacêutica ou numa indústria do vestuário, né? Então são negócios diferentes que permitem que tenhamos aí controles diferentes de estoque, inclusive controle de produção, né? Maneiras diferentes de estocar esses produtos, tipos diferentes de lote de compra, né? Numa indústria alimentícia, eu não posso fazer uma compra muito grande de matéria-prima. Já numa indústria que faz roupa, por exemplo, eu posso, de repente, comprar bastante material que está num preço melhor em algum determinado momento. Tá bom? Sobre a Agenda 8, vocês tiveram dúvida? A Agenda 8 tá rolando ainda, né? Ela está aberta para vocês fazerem. Deixa eu dar uma olhadinha no fichário da Agenda 8, que eu também não lembro de cabeça. Todas as aulas. Espera aí que eu tô vendo outro computador e resolveu funcionar agora. Agenda 8. A Agenda 8 é o negócio da Flor lá, né? Para você elaborar um controle de produção, né? Eu já recebi uma dúvida de uma aluna perguntando, professor, como que é o controle da produção? Galera, para controlar a produção, você tem que se preocupar com tudo que ocorre na produção. Você vai se preocupar com os estoques, você vai se preocupar com o maquinário, com o equipamento, com o prazo de entrega, quando produzir, a quantidade que você vai produzir. Então, o controle de estoque envolve tudo que está dentro da... Perdão, o controle da produção envolve tudo o que está dentro da produção. Máquinas, equipamentos, estoques, matéria-prima, materiais diversos, né? Movimentação, até a parte de transporte ali dentro da indústria, né? Está relacionado. Tá bom? Essa atividade vocês estão entregando ainda, né? Não tive muitas para corrigir ainda não. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida sobre a Agenda 8?
Oi, Isabela, boa noite. Tudo bem? E aí, alguma dúvida sobre a Agenda 8? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? No chat não tem nada aqui que eu tenha visto. Tá bom. Bom, e aí, a Agenda 9, a gente vai falar de saúde e segurança do trabalho, né? Um tema super importante. A Agenda 9 vai abrir amanhã, né? É um tema super importante, porque trata da segurança de quem está trabalhando dentro da empresa. Se você for um empresário, se você for um funcionário, se você for um gerente, qualquer pessoa que você seja dentro da empresa, você tem que estar preocupado com a saúde e segurança no trabalho. Por quê? Porque se você for um funcionário que está ali trabalhando no operacional ou mesmo no escritório, você não pode correr um risco que atrapalhe a sua saúde, né? A sua segurança, a segurança da sua vida. Para o empresário, ele também não pode correr o risco. Porque a partir do momento que esse empresário contratou você para trabalhar, ele espera o quê? Que você todo dia vá lá e trabalhe, que você produza, que você entregue os relatórios, que você faça o que tem que ser feito. E se você, de repente, tiver algum problema de saúde por causa do seu trabalho, esse empresário ele vai ficar sem a tua mão de obra, sem a tua produtividade, né? Sem a tua participação dentro da empresa dele. Então, saúde e segurança do trabalho é super importante para qualquer pessoa envolvida na empresa, para o dono, para o proprietário, para o sócio, para o gerente, para o diretor, para o funcionário do operacional, do funcionário que pode estar lá na parte mais baixa ali da pirâmide, né, da organizacional, até o cara que está lá no topo da pirâmide organizacional. A saúde e segurança é super importante. Beleza? Galerinha, era isso. Acho que tem alguns recadinhos ainda para passar no final. Mas sobre as agendas, a gente só queria dar uma passada, conversar com vocês, ver se alguém tem alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Ivanilde, isso, Ivanilde, ergonomia no trabalho, né? Para quem trabalha, por exemplo, sentado numa cadeira, digitando o dia inteiro, né? Tem que ter uma cadeira adequada, de repente aqueles descansos de pé, né? Que é importante. Para quem trabalha na parte de produção, usar todo equipamento de segurança, né? Usar óculos, protetor auricular, tudo isso daí é importante para manter a saúde e a segurança do trabalhador. E não pensem vocês, de repente, poxa, professor, eu sou empregado e meu patrão não dá bola para isso. Poxa, se teu patrão não dá bola para isso, é muito, acho que a palavra certa é ignorância mesmo, muita ignorância dele, porque a partir do momento que você não está bem saúde física ou mental para executar a sua atividade do dia a dia, quem perde é o teu patrão, é o empresário, né? Então ele precisa estar muito mais preocupado com manter um ambiente adequado, né? Com manter um ambiente seguro, até mesmo do que vocês, do que os empregados, né? Ei, Ivanilde, o patrão lá não quer nem saber? Ela é difícil fazer ele entender, hein? Trabalha com o que, Ivanilde? Eu trabalhei por 23 anos como gerente de lavanderia Uhum. e é complicado fazer o patrão entender que a saúde do funcionário é o que faz a empresa funcionar, né? Se o funcionário estiver bem, a empresa dele vai bem. É difícil. Lavanderia tem Mas, produto químico, né? Talvez algum produto perigoso. Muita sim, água, né? né? Muita umidade. Nessa parte dos produtos químicos ele até cuidava, mas Uhum. tem toda a estrutura, né? A altura de cada funcionário, o balcão que não é adequado, os computadores que modernizaram, né? Então tem tudo isso, né? É verdade. Assim, eu costumo falar, né, que toda empresa ela está sustentada em três pilares. Um pilar é máquina e equipamento, né, espaço físico, tal, ambiente. Outro pilar é dinheiro e o terceiro pilar são pessoas. Então não adianta uma empresa ter dinheiro e não ter máquina, equipamento, estoque, matéria-prima. Não adianta ela ter dinheiro, máquina, equipamento e não ter pessoas. Para qualquer empresa funcionar, tem que ter esses três, no mínimo, né? Esses três pilares aí. Máquina, equipamento, estoque, matéria-prima, tem que ter mão de obra e tem que ter dinheiro para pagar tudo isso. Então, se você, de repente, mantém a empresa bonitinha, você tem dinheiro no caixa, mas você não cuida dos seus funcionários não estão bem, né? Eles ficam doentes, eles ficam com algum problema para trabalhar, a sua empresa não vai funcionar. Realmente ela não vai funcionar.
Certo? E aí, pessoal, querem perguntar mais alguma coisa? Alguma dúvida sobre as atividades? Vocês gostaram daquelas atividades que nós colocamos na agenda 7 e na 4, que é aquele Padlet, aquela atividade que a gente fez externo ao ambiente virtual? Foi tranquilo para vocês? Que tinha que mandar o áudio, aquela que... Isso, tinha que mandar um áudio, a outra era escrever um texto. Só que era uma ferramenta fora do ambiente virtual, né? Vocês conseguiram fazer tranquilo? Foi de boa? Gostaram? Foi, mas eu achei que o meu foi muito pouco. Eu não consegui... Acho que eu não consegui falar o que eu queria falar. Ah, entendi. O tempo ficou pouco, né? É, é que a gente tem, eu tenho 60 e tantos alunos, né? Então, de repente, todo mundo postando lá 5, 6 minutos. Mas o tempo era 1 minuto só para ficar ali, mais ou menos regulado, para não extrapolar muito, tá? A gente pretende fazer um outro ainda, talvez um de vídeo, hein? Vocês gostaram, então? Pode fazer mais? A Gabriela tá digitando, ó. Da hora que a Gabriela tá digitando, meu Deus do céu, um texto muito grande. Professor, eu tenho uma dúvida que foge um pouco aos assuntos abordados. Você saberia me dizer se quem termina o curso nesse semestre consegue ingressar... Cadê isso? Na especialização de gestão de projetos? Eu queria muito fazer, pois me interesso por essa área. Eu acho que sim, tá? É pré-requisito, né, do gestão de projetos é ter feito o curso técnico antes. Eu acho que o de administração vale sim, tá? Então acho que dá para fazer. Sim, vale sim, Jota. É, né? Então dá para fazer sim, viu, Gabriela? A Camille tá pedindo para fazer vídeo sim. Não. Fica tranquila, Camille, vai ser vídeo sim, tá? Conforme você tá Olha, pedindo aí. Camille, eu compartilho da sua opinião. Pode ver que eu não mostro minha carinha, eu sou péssima no vídeo. Eu odeio essa questão de vídeo. Então, vocês podem ver que os artistas que são o Jota, o Pugin, que é o professor que está nos vídeos lá de todas as agendas quase, ele e o Jota, e o Adriano também encara um vídeo. Agora eu, se me pagar o triplo, eu não faço vídeo. Vai fazer vídeo também, Joyce. Vai fazer vídeo. Camille também pediu para fazer. Vamos colocar vídeo então. Quem tá digitando? A Camille ainda, será? Eu não tô conseguindo ver digitando, não, Jota. Tem uns 3 pontinhos aqui, será que não é? Então tá. Bom, pessoal, vamos para os recadinhos finais aqui. Vocês podem continuar me chamando aqui, tá bom? Ó, agora que a Ivanilde percebeu que falou ao vivo. Ela falou, era ela que estava digitando. Acho que era. Bom, mas estamos conversando aqui, é para conversar mesmo, é para a gente conversar um pouquinho, tirar dúvidas. Galerinha, ó, avisos gerais então. Parte de documentação, tá? De repente vocês acessam, né? Acho que a área acadêmica de vocês, não sei onde que aparece isso, e aparece lá falando que vocês estão devendo documentos. Nós professores, é que a gente não tem acesso nenhum a essa parte de documento, tá? Então, se vocês perguntarem para a gente, professor, tá faltando documento XYZ, talvez a gente nem saiba que documento que é isso daí, tá? Parte de secretaria é com a secretaria mesmo. Vocês podem mandar e-mail lá para secretariagead@cps.sp.gov.br, tá? Aí eles vão te ajudar com o documento. A gente realmente não tem acesso nem informações a respeito disso, tá bom? Uma coisa importante para vocês, tenho certeza que quase todo mundo que está aqui, né, não foge dessa regrinha aqui, mas a gente percebe que muitos colegas não leem o quadro de aviso, não leem a programação. Mas como que a gente percebe? Que o aluno chega e fala assim, mas qual que é a segunda atividade, professor? Eu fiz todos os debates. E não era debate, né? Era para ter feito um fórum, era para ter feito um bloco de notas, e o aluno fala que fez todos os debates. Então é importantíssimo. Avisem, não, tira a foto aqui dessa tela, quem tiver no grupo do WhatsApp de vocês lá, coloque isso daqui no. Marquem se ler a programação no quadro de aviso, para os colegas poderem, né? Realmente criar esse hábito de ir para o quadro de avisos, para ver o que a gente manda, para ver os recados que a gente passa, e principalmente para se informar a respeito das atividades daquela semana, tá bom? Ô, Galerinha, Jota, corre Oi, vai. também.
Hã? Eles não costumam ler Correio Tech, porque, junto com o quadro de aviso, eu tenho um problema na parte de documentos, que, por exemplo, as questões de revisão, eu, Joyce, não consigo postar em documentos compartilhados. Uhum. Não me pergunte por quê, né? Aí, o que que eu faço? Eu mando lá a programação igual a de vocês e coloco lá no quadro de avisos, será enviado via Correio Tech. Mando no Correio Tech também, e eu faço um grupo onde só eu posto mensagens, né? Porque eu não tenho condições de receber mensagens, e eu mando lá também. E o aluno fala, professora, eu não vi o arquivo de revisão, mas está avisado lá no quadro de aviso, tá? Enviei Correio Tech. Então, leiam, né? Os dois. Que é Galerinha, importante. aí é obrigação de vocês, né? Acessar o quadro de aviso, acessar o Correio Tech, é obrigação de vocês. Assim, seria como se nós estivéssemos na aula presencial e a gente chega, né? Antes de começar a aula, fala assim, ó, hoje nós vamos ler a página 50 do livro. O quadro de avisos é isso, né? O Correio Tech é quando o professor está lá na aula presencial, te chama na mesa dele e fala assim, ô, vem cá, presta atenção, você fez um negócio errado aqui, tá? Então vocês precisam criar o hábito de ler o quadro de avisos, de ler o Correio Tech, tá? Eu imagino que quem está online aqui, né, geralmente não é quem não faz isso. Mas beleza. Galerinha, datas da avaliação presencial. Primeira no dia 17/6, segunda dia 1/7, tá bom? Fez a primeira, foi aprovado, não precisa fazer a segunda. Fez a primeira, tirou nota R, não vai fazer a segunda, tá bom? Só vai fazer a segunda quem fez a primeira e não teve nota suficiente, ou quem perdeu a primeira também pode fazer a segunda, tá bom? Do contrário, só faz a primeira, é aprovado e seja feliz. Beleza? Ô, Jota, Hum. não vai ter aquela. Eu não lembro agora, posso estar confusa. A questão do conselho, mesmo, tipo. Você não lembra disso? Não, vai ter o conselho depois, né, para aprovação final do módulo, tá? Não. Então vai ter É, aquele antes, né? Que a gente fez semestre passado. Lembra que a gente vai ter fez um um? conselho essa semana, não tá tendo um conselho essa semana? Não, não, mas aquele que a gente faz depois da prova, antes de enviar os alunos para a segunda. Antes da primeira prova. Não sei, não lembro. Depois da primeira prova, antes da segunda. Antes da Os segunda. alunos ficarem atentos. A É, gente sabe, mas fiquem atentos também. A gente vai sempre. a coordenação não falou nada pra gente, mas a gente avisa. Isso. Enfim, assim, o principal recado aqui, né, é para quem teve menos de 16 acertos na primeira prova, com certeza vai fazer a segunda. Quem faltou na primeira prova tem que fazer a segunda, tá bom? Se perder a primeira e a segunda prova, vai ser reprovado, vai ser considerado desistente, né? Não é nem reprovado, é considerado desistente. Isso é uma legislação, não é nem do Centro Paula Souza, é algo que já vem aí, uma legislação da parte de educação à distância. Então tem que ter a prova presencial, o aluno tem que estar presente e uma avaliação presencial, no mínimo, para poder não ser considerado desistente. Bom, galera, acho que era isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Querem que eu pare a gravação para poder falar mal do coleguinha? A gente para também. Falar mal do professor do ano passado, né? Para a gravação aqui, a gente vai falar mal de todo mundo. O semestre passado, da gente, não. Porque vocês teriam que falar para o próximo professor, não É, terá. mas a gente já fica no último módulo para não ter essa chance, né, Joyce? Que aí acabou, Exato. não vai ter como falar mal para outro. Correto. E o bom é que a gente já fica no terceiro que a gente escuta falando mal dos outros ainda. Exatamente. A Adriele tá rachando de rir aí. A Adriele, eu acho que é minha aluna, né, Adriele? Tenho quase certeza. Porque não é possível que tem duas Adrieles, assim, uma na minha turma e uma na sua. Não, eu sou do João. Sou aluna do Hã? João. Minha aluna. Ai, do João? Nossa, eu tenho uma Adriele também na minha turma, gente. A coisa mais comum que tem é aparecer gente com nome igual. Eu tenho 3, acho que é Larissa, acho que é, Jéssica, sei lá, esqueci o nome. Mas Um monte. Adriele não é um nome comum. Por exemplo, Isadora eu tenho algumas, Letícia tem, sei lá, mas Adriele não é um nome tão comum, né? Você tá falando da Adrielen. É, Adriele. Adrielen, acho que não é minha, não. Adriele que tava rindo. A Adrielen, eu acho que ela saiu. era Adrielen, que tava. Acho que foi a Adrielen que fez algumas perguntas, ou foi a Foi. Adriele? Não, foi a Adrielen, no começo foi ela, mas eu acho que ela É, saiu. A Driele é minha aluna mesmo. Driele Cristina, isso, né? Adriele, Uhum. exatamente. Galerinha, vou parar a gravação para o vídeo não ficar muito longo. Vou deixar só um recado pro pessoal que for assistir depois. Galerinha que
assistir aí, né, a gravação. Se tiver alguma dúvida depois da aula, pode mandar correio tech para mim, para Joyce. A gente está à disposição de vocês para ajudar no que for necessário. Beleza? Então, boa noite, bons estudos, tudo de bom para vocês. Parei. Pronto, parei.